Graça e paz, meus amados irmãos, boa tarde. Aqui estamos, querido, de volta para trazer mais uma vez uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de ânimo para as nossas vidas, para que o Senhor venha nos dar graça, para que o Senhor venha nos animar, para que Deus possa sim nos dar ânimo, queridos, E que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, que você possa estar em paz, que você possa estar feliz na presença de Deus, confiando no Senhor, crendo que Deus é fiel, crendo que Deus vai mudar a história, vai mudar o teu estado, a tua história não vai terminar assim, você não vai terminar assim, o que Deus tem prometido para você, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, para cumprir toda a promessa que Ele tem feito a você, porque Ele é Deus, e Ele é fiel à sua palavra, e aquilo que Ele faz e que Ele promete, Ele faz. Então depende de nós, pegarmos, nos entregarmos ao Senhor e confiarmos plenamente no Senhor, para que a boa, perfeita e agradável vontade dele possa se manifestar e ser revelada em nossas vidas. Queridos, hoje eu quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor que está no livro de Josué, capítulo 1, versículos do 5 ao 9, a palavra a qual Deus anima Josué a dar continuidade, tudo aquilo que fez Moisés. Josué era o auxiliar de Moisés e Moisés morreu. Moisés agora já não está. E agora? Quem vai dar continuidade? Alguém que falava diretamente com Deus, alguém que tinha um relacionamento irrestrito com Deus, ele, somente ele. Ele era o único a ter um relacionamento restrito como homem terreno naquele tempo, naquela época, e ele falava diretamente com Deus. Todos os dias ele tinha relacionamento, ele falava com Deus, o que Deus queria falar com ele, não mandava recado, não dizia, mas simplesmente falava diretamente com ele, e esse cara morreu, e agora Josué está com um desafio terrível, meus amados. Josué está com um desafio terrível. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Continuar guiando Israel na terra prometida, até a conquista da terra prometida. Um desafio e tanto, querido, para um rapaz que ainda era jovem, não era um cara tão velho, era um cara ainda jovem e talvez sem experiências. Eu tinha visto muitas das experiências exitosas de Moisés. E aí, com essa palavra, meus amados, eu quero trazer ânimo para você, que você possa se animar no Senhor, não se deixar abater e nem se entregar às dificuldades aparentes que estão na tua frente e estão te tirando o sono, tirando o teu sossego, e estão tirando de você a possibilidade de ver o resultado, das promessas que Deus há de realizar na sua vida, dos sonhos que Deus há de torná-los reais na sua vida. Você pode estar vivendo, talvez, quem sabe, um caos, passando por uma situação extrema, mas eu quero dizer para você, se anime no Senhor, como assim fez Josué, e como Deus falou com ele, e assim você vai entender, e eu creio que você vai se animar, e você vai ser uma bênção, e Deus vai te dar vitória no nome de Jesus, Assim diz a palavra do Senhor: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca ao livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo,
Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Então, amados, o novo trabalho de Josué consistiu, né, um novo trabalho de Josué consistiu em levar a mais de 2 milhões, olha só, a responsabilidade dele. O novo trabalho que Josué assumiu, né, consistia em levar mais de 2 milhões de pessoas a uma nova terra estranha. E além de chegar nessa nova terra estranha, ainda tinha que conquistá-la. Né? Que grande provocação, meus amados. Que grande provocação aquele rapaz estava passando. Que grande provocação foi colocada diante dele. Né? Até, né, para um homem de calibre do calibre dele. Até para um homem como ele, Josué. Né? Ou seja, cada novo trabalho é uma nova provação. Cada novo trabalho é um desafio, é uma nova provocação. Nós somos provocados a cada novo trabalho, a cada coisa nova que temos que fazer. Né? Sem Deus pode causar temor. Com Deus pode ser uma grande aventura. E uma grande aventura que se transformará em grandes desafios vencidos e em grandes vitórias conquistadas. Assim como Deus esteve com Josué, né, Deus está conosco quando enfrentamos as provocações, as provações, as dificuldades do nosso tempo presente. As dificuldades, às vezes invencíveis, a olho humano, a olho nu, talvez até a tua família, os da tua família, aqueles que estão ao teu lado, mais próximo de ti, diz para você que você não tem condição, né? Mas, ou seja, queridos, possivelmente não vamos conquistar nações, mas todos os dias, né? Todos os dias encontramos situações complexas, pessoas difíceis e tentações. Todos os dias na nossa vida, todos os dias, em todo instante, em todo momento da nossa vida, você vai encontrar situações complexas que você vai ter que resolver, você vai ter que vencer, né? Você vai encontrar pessoas difíceis de se lidar, de se relacionar interpessoalmente, e você vai ter que lidar com tentações, vencer as tentações, né? E glorificar o nome do Senhor. Entretanto, queridos, Deus promete que nunca nos abandonará, nem deixará de nos ajudar. É Deus quem está prometendo que nunca nos abandonará, nem deixará de nos ajudar. Ou seja, o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca vai deixar de nos ajudar, queridos. Né? Não importa como nos sentimos, não importa como estamos, né? Não importa que desafio ou desafios temos que vencer. Ele diz que ele vai nos ajudar. Né? Se nós pedirmos a direção de Deus, como fez Josué, também podemos ganhar muitas batalhas, né, da vida. Se nós pedirmos, né, como fez Josué, a direção de Deus. Josué pediu a direção de Deus e ele venceu, né, e ele ganhou e venceu muitas batalhas da vida. Né? Muitas batalhas da vida ele conseguiu vencer. Né? Ou seja, infelizmente, muitas pessoas pensam que a prosperidade e o êxito provém de ter poder, contatos pessoais e um inexorável desejo de avançar. Muitas pessoas, o mundo se ilude, as pessoas se iludem. Né? Ou seja, que ter prosperidade, ser uma pessoa exitosa, ter êxitos, né, provém de ter poder, né, para aqueles que têm poder, né, contatos pessoais com pessoas importantes, né, ou o desejo de avançar. Eu tenho o desejo de avançar, eu vou conquistar. Não depende de nada disso, queridos. Né? Mas a estratégia para o êxito que Deus ensinou a Josué contradiz tais critérios, né? Contradiz tais critérios, né? Ou seja, disse a Josué que para prosperar devia ser forte e valente, porque a tarefa que lhe esperava não era fácil. Ou seja, para ele, né? Ou seja, para Josué,
prosperar, ele devia ser forte e valente, porque a tarefa que esperava ele era difícil, não era fácil. Depois, ele tinha que obedecer a Deus, a lei de Deus. Ele precisava de obedecer à lei de Deus. Ele precisava de andar segundo os estatutos do Senhor. Terceiro, constantemente ler e estudar o livro da lei, a palavra de Deus. Para quê? Para ter êxito, ou seja, seguir os conselhos que Deus deu, né, a Moisés. Assim Josué devia seguir os mesmos conselhos que Deus deu a Moisés, ele, Josué, devia seguir, e ele, Josué, tinha que seguir os conselhos de Deus, né, como Moisés assim seguiu, né. É possível, amados, que não triunfe segundo normas do mundo, mas, ou seja, aquele que ouviu os conselhos de Deus e seguiu os conselhos de Deus, é possível que ele não venha triunfar segundo as normas do mundo, as normas mundanas, mas ele triunfará aos olhos de Deus, e a opinião do Senhor dura para sempre. Ou seja, a opinião do Senhor dura para sempre. Deus é Deus. Deus é Deus. E será para sempre Deus. Né? E será para sempre Deus. Né? Então, ou seja, queridos, né? Deus exige de Josué, né, o que? Força e coragem, que de fato deve necessariamente adornar o caráter de toda pessoa elevada ao governo de uma nação, né? Ele estava liderando, ele estava governando a nação de Israel, né? Ou seja, sendo assim, sempre fiel na causa da religião, né? Ele pode impor seus deveres sobre seus súditos, tanto por suas injunções, quanto, por exemplo, Jeová exige que ele não observe outra regra para sua conduta, além da lei que havia sido depositada com ele. Somente a lei de Deus, a lei era que Josué poderia segui-la, né? Ou seja, ele proíbe, Deus proíbe também, né, de qualquer coisa de se desviar da lei. E nessa condição garante a ele o sucesso mais feliz, queridos, né? Deus garante o sucesso dele mais feliz, né? Ou seja, que você possa executar sabiamente tudo o que tiver a fazer, né? É melhor a política para ser verdadeiramente religioso, ou seja, príncipes que governam por pretensas razões de Estado, desprezando os mandamentos de Deus, são estranhos à verdadeira sabedoria e ao seu real interesse, ao real interesse de Deus, queridos. Os governos do mundo estão completamente distorcidos. As pessoas estão sofrendo porque completamente deixaram a lei de Deus, deixaram a Deus, abandonaram a Deus, né? Ou seja, Josué devia receber muitos outros sentimentos, né? Devia ter muitos outros receber. Era essencial para o sucesso de seu ministério e armas que toda a sua disposição, desde o início, mostrasse seu temor a Deus. Queridos, devemos observar, no entanto, que a expressão no original, que significa primeiramente ter inteligência, significa também frequentemente prosperar, na medida em que a prudência é o caminho para o sucesso, né? Então, ou seja, significa também, né, ou seja, prosperar na medida em que a prudência é o caminho para o sucesso, né? A nossa prudência, queridos, é o nosso caminho para o sucesso. O nosso caminho para o sucesso depende da nossa prudência, né? Ou seja, Deus também continua falando mais com ele, né? Esta lei, cujo original está estabelecido, né, no santuário, nunca deixará de ser objeto de tuas meditações e discursos. Ou seja, ele não podia fazer nada que fosse de cunho próprio, pessoal e de sua própria vontade, ou segundo o seu orgulho, segundo as suas forças, segundo as suas concepções, né? Para toda a sua conduta, né? Ou seja, ele teria que estar perfeitamente adaptável ao que? A lei de Deus que Deus havia deixado.
né? Ou seja, pelo qual, queridos, é evidente que Josué tinha uma cópia da lei para uso privado e que era a intenção de Deus que ele desse um exemplo a todos os reis e governadores que vieram depois dele, de uma devota aplicação ao estudo de seus princípios para o governo deles. Por mais pesadas e numerosas que possam ser as ocupações de Josué, Deus não significa que elas o dispensem de ler, meditar e digerir sua lei. Pelo contrário, ele exige que ele constantemente derive dali sua regra de conduta, bem como suas transações privadas, como em sua administração pública. Felizes as pessoas que têm Josuás na cabeça, né? Ou seja, se alguma vez puderem confiar na prudência de seus governadores e prometerem a si mesmos vantagem de seu ministério, deve estar sobre essa suposição. Quando nos colocamos diante de Deus e pedimos a Deus, que venha nos socorrer, que venha nos conceder de sua graça e venha nos dar a vitória, queridos, não tem outra. A vitória é certa e o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Por último, amados, Deus vai dizer, não ordenei, e etc. Embora em hebraico seja feita uma afirmação simples na forma de uma pergunta, e essa fraseologia seja muito frequente aqui nesse texto, porém a pergunta é enfática para atestar o que anteriormente foi ensinado, enquanto o Senhor, ao apresentar sua própria autoridade distintamente, alivia seu servo de cuidado e hesitação. Ele pergunta, não sou eu quem te ordenei? Eu também estarei presente contigo. Observe a ênfase na medida em que não é lícito resistir a seu comando. Esta passagem também ensina que nada é mais eficaz para produzir confiança do que quando confiamos no chamado de Deus e no mandamento de Deus. O chamado de Deus e o mandamento de Deus, querido, é algo imprescindível para que venhamos a ter uma vida exitosa e de vitória. E nos sentimos também, queridos, quando seguimos os mandamentos de Deus, nos sentimos totalmente seguros disso, em nossa própria consciência, seguindo aonde quer que Ele queira liderar. Seguindo aonde quer que Ele queira liderar. Deus é Deus, fiel, bom. No livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gênesis 28, versículo 15. Em Deuteronômio, versículo 20 e capítulo 20, versículo 20, aliás, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. E assim é Deus que faz, queridos. Assim é Deus que opera nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te sustente, te fortaleça, te proteja, te conceda graça, paz. Confia no Senhor, anima-te. Assim como Deus foi com Moisés, Ele foi com Josué. Assim como Deus foi com Moisés e com Josué, Ele será contigo também. O mesmo Deus que foi Deus lá naquela época, o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, queridos. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã e sempre, para sempre, Deus. Amém? Meus amados, nos ajude, querido. Orando por nós, nos ajudando em oração, compartilhando, curtindo, comentando e se inscrevendo no nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, sustente e fortaleça você e a sua família no nome de Jesus.